Um levantamento apontou que o segmento de viagens corporativas tem crescido cada vez mais aqui no Brasil. Uma pesquisa feita pela Vol, empresa especializada nesse segmento, mostrou que 60% dos assentos em aeronaves do país são para viagens de negócios. No Brasil, os principais destinos são as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora Luiz Moura. Ele é conselheiro de turismo da FEComércio São Paulo e cofundador da Vol, empresa que atua no ramo de viagens corporativas. Boa noite, Luiz. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Bom, Luiz, a gente falou aí na reportagem anterior também que em fevereiro o aumento de turistas aqui estrangeiros ao Brasil aumentou mais de 10%. No ano passado já chamou a atenção que teve um crescimento de mais de 60%. Por que essas pessoas estão vindo para cá? De que forma a gente pode interpretar esses números? O que tem atraído essas visitas de fora aqui ao nosso país? Bem, acho que a gente tem uma série de fatores. Os principais são o feriado de carnaval, né? Esse ano acontecendo no início do mês de fevereiro, então mais próximo do período de festas ali no final do ano, a virada com Natal e Ano Novo. Nós vimos agora há pouco também a menção sobre o aumento de voos também de alguns países que têm malhas aéreas diretas para o Brasil, sobretudo Europa, Estados Unidos e a própria América Latina. Então, com uma maior frequência de voos, facilitando essa chegada de turistas, a gente viu um mês de fevereiro muito mais movimentado em termos de turistas internacionais do que no ano de 2023. Luiz, analisando esse levantamento da Vol sobre as viagens corporativas, a gente pode dizer que a gente já ultrapassou a situação que estava pré-pandemia, passou por esse momento de pandemia, que imagino que, obviamente, as viagens também corporativas caíram em muito. A gente já está no mesmo cenário de antes, até melhor? Segue em busca de igualar esses números? Qual que é o cenário atual? Olha, o ano de 2023 fechou com um volume em viagens corporativas um pouco apenas atrás dos anos de 2013 e 2014. Uma diferença de menos de 3% do volume total de faturamento desse setor de viagens a trabalho. Tudo indica que em 2024 a gente venha superar isso, né? Também por alguns fatores, como o aumento desse número de voos, principalmente os internacionais, a redução do número de feriados prolongados para esse ano, que favorece o movimento de profissionais, empresas ali se movimentando para buscar negócios. Tudo considerando que 2024 será o grande ano dessa superação dos índices turísticos de empresas antes do período de pandemia. Agora, como que a gente pode também explicar esse crescimento? Porque agora, especificamente, nesse último mês, os preços das passagens aéreas, a gente até comentou aqui, que acabaram diminuindo consideravelmente, mas a gente vinha em valores muito altos das passagens aéreas e, mesmo assim, a gente aumentou esse número de pessoas vindo até aqui ao nosso país? Exatamente. Havia uma demanda turística muito reprimida, pessoal, antes ali do período de pandemia. Várias outras nações estavam com fronteiras bloqueadas para viajantes chegarem até o Brasil. O próprio Brasil passou por algumas limitações dessa entrada de turistas estrangeiros. Então, essa demanda que estava reprimida durante muito tempo, ela não é liberada de uma forma imediata. Então, paulatinamente, a gente vem recebendo cada vez mais turistas internacionais e o próprio movimento de turistas dentro do país, né? O turismo doméstico, que tem crescido bastante. Apesar do aumento dos preços, né, do aumento dos preços dos custos envolvidos para a aviação e dos próprios valores de passagens aéreas, a gente tem observado um movimento muito intenso de empresas que estão buscando essa liberdade para se movimentarem ali entre as cidades, para promover encontros de integração, eventos corporativos e as próprias viagens de negócios que são tão fundamentais para tantas empresas. Luiz, obviamente, quando a gente fala em viagem corporativa, sempre vem à tona São Paulo, principalmente pela gama de oportunidades que é aqui dentro, por ser a capital econômica do país, e também Rio de Janeiro. As demais cidades também têm olhado para esse público, porque muitas vezes cidades do Nordeste que têm um potencial turístico, obviamente, deixam de explorar um pouco desse turismo corporativo, elas já também estão crescendo nessa área ou ainda fica concentrado aqui no Sudeste? Sim, sim. Existe um movimento de crescimento muito notável, principalmente na região Nordeste, justamente porque muitas empresas estão aproveitando esse mercado que é gigante também nessa região do país, não só deixando ali em evidência para o turismo de lazer,
mas também para o turismo corporativo. A gente tem grandes cidades, grandes metrópoles ali, Fortaleza, Salvador, Recife, que movimentam bilhões de reais em vários segmentos de negócios e o corporativo não é diferente, né? A gente percebe também que existem algumas empresas que estão se movimentando para criarem bases e escritórios nessas capitais, o que faz com que o turismo nessa região do Brasil seja ainda mais estimulado, né? Para além do destino de praia, que é tão importante. Luiz, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite. Até mais.